Josué, capítulo 15, do verso 13 ao 19. Josué, capítulo 15, verso 13 ao 19. Todos acharam? Por ordem do Senhor, Josué designou uma porção no meio do território de Judá para Calebe, filho de Jefoné. Calebe recebeu a cidade de Quiriate Arba, isto é, Hebrom, assim chamada por causa de Arba, um antepassado de Enaque. Calebe expulsou 3 grupos de Enaquins, os descendentes de Sesai, de Aimã e de Talmai, filhos de Enaque. Dali ele partiu para lutar contra os habitantes da cidade de Debi, antes chamada de Quiriate Sefé. E Calebe disse: darei minha filha Axa em casamento a quem atacar e tomar Quiriate Sefé. E Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, tomou a cidade. E Calebe lhe deu Axa como esposa. Quando Axa se casou com Otoniel, ela insistiu para que ele pedisse um campo ao pai dela. E assim que ela desceu do jumento, Calebe lhe perguntou: o que você quer? E ela respondeu: quero mais um presente. O Senhor me deu terras no deserto do Neguebe. Agora peço que também me dê fontes de água. Então Calebe lhes deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Feche seus olhos, Pai. Estamos aqui na tua casa, Deus. Dependemos, meu Pai, totalmente do teu Santo Espírito, dependemos totalmente da tua direção, que não a nós, Senhor, mas ao teu nome, ao teu reino e ao teu governo, que nós possamos, Senhor, nos humilhar e nos diminuir cada vez mais, entendendo, Senhor, que sem ti nós não somos nada, somos pecadores, Senhor, somos pessoas sujeitas, meu Pai, às coisas vãs desse mundo, aos desejos impuros da nossa carne. Mas é o teu Espírito quem nos sustenta, é o teu Espírito quem nos guarda, é a tua palavra quem nos guia e nos direciona, meu Pai. E nós nessa noite queremos aqui nos submeter ao teu controle, nos submeter ao teu governo, nos submeter à direção do teu Espírito. Por isso, meu Pai, pela tua graça, pelo teu amor com a tua casa, com a tua igreja, se manifesta, Deus, em nosso meio nessa noite e fala conosco, meu Pai, especificamente aquilo que precisamos ouvir. Que o teu Espírito fale individualmente ao coração de cada um dos teus filhos que aqui entraram, que eles possam sair daqui alimentados pelo teu Espírito, Deus, com a fé renovada, com a fé viva, porque sabemos que o Senhor há de fazer coisas grandes em nosso meio, em nome de Jesus. Queridos, quando nós ouvimos falar em Calebe e Josué, a nossa mente ela já trabalha nos remontando aquele momento crucial, quando Deus leva o povo na divisa com o rio Jordão e a terra prometida, e Josué ali, mais Calebe, foi escolhido por Moisés. A Bíblia, sempre que se refere a Moisés, faz menção de dizer Moisés, servo do Senhor, dirigido pelo Senhor, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ele levanta 12 líderes, 12 espias, para que fosse ali a terra de Canaã, para trazer um relatório. E como você sabe, 10 desses espias, eles trazem um relatório positivo da terra, dizendo que a terra de fato era fértil, de que a terra tinha abundância de bens, mas eles apresentam um espírito fraco, um espírito abatido, porque além das coisas boas que eles viram, eles conseguiram se deter, eles conseguiram ser dominados, eles se deixaram, na verdade, se vencer pelo medo dos inimigos que estavam ali naquela terra. Apenas 2 desses espias são aqueles que dizem: olha, a terra é boa, os inimigos podem ser grandes, mas se Deus nos prometeu, nós vamos entrar nessa terra e nós vamos dominar os nossos inimigos. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas que ali se encontravam foram contaminadas pelo aquele espírito de medo, o espírito daqueles líderes que foram e trouxeram um relatório negativo, de sorte que Deus
se irou com a reação do povo, que começou a se queixar contra Deus, começou a murmurar de Deus, a reclamar do que Deus tinha feito, ao ponto deles dizerem que melhor seria terem morrido no Egito do que ter ido até ali, e que eles queriam agora levantar líderes para levar eles de volta para a escravidão, de volta para o Egito. Deus, na sua ira, indignado com a falta de fé do povo, dá uma sentença de que daquela geração que empunhava a espada, de todos aqueles que estavam ali alistados para o exército, nenhum deles entraria na terra prometida, exceto Josué e Calebe. E aqui nós estamos agora no momento do cumprimento dessa palavra. Você se lembra muito bem de quando Calebe agora vem com Josué e ele diz que 40 anos antes ele esteve ali naquele lugar, mas agora já com 80 anos ele se sente tão forte como quando ele esteve ali a primeira vez, e ele pede a Josué, ele disse: olha, eu quero a minha terra, eu quero aquilo que é meu, eu quero aquilo que no dia que eu tive aqui, o Senhor me disse que seria meu. A terra não mudou, os gigantes não diminuíram, mas a mesma fé que aquele homem apresentava 40 anos antes, era a mesma que ele apresentava 40 anos depois. Isso, irmão, já é para nós um alerta muito grande, já é um sinal que nós precisamos nos apegar com Deus, porque estamos vivendo um tempo que eu não sei lhe explicar porquê, qual é o nível de opressão espiritual que a gente tem vivido, mas a gente tem visto uma oscilação muito grande na igreja, uma oscilação muito grande nas pessoas. Nós muitas vezes estamos dispostos a conquistar o mundo, a descermos as baixadas para pregar, a fazer evangelismos nas ruas, estamos com o coração ardendo em Deus, mas parece que 1 ano, 2 anos depois, aquela paixão some, alguma coisa nos sufoca, e nós nem percebemos, quando já não estamos sentindo nem vontade mais de vir para a casa de Deus. Isso é uma verdade que nós precisamos estar atentos, porque a palavra de Deus, ela sempre fala de uma palavra repetidas vezes. Você vai encontrar no Novo Testamento diversas vezes uma palavra chamada perseverança. E a perseverança é exatamente essa capacidade que o homem tem em Deus, de permanecer firme em um propósito, de permanecer firme em fé, sem essas oscilações, sem um dia estar cheio de Deus e o outro dia está tão vazio quanto. E nós aprendemos aqui com Calebe, que mesmo o tempo não foi capaz de diminuir a sua fé, mesmo todo o processo que ele viveu agora, junto com a geração rebelde, o processo que ele passou, o processo que ele teve que voltar junto com os rebeldes, porque Deus disse: você vai entrar, mas não é agora, vai ter que esperar agora o tempo deles. Isso também serve para mim e para você, porque às vezes nós estamos na igreja, nós estamos buscando a Deus, nós queremos fazer grandes projetos, queremos fazer grandes coisas, mas deixa eu lhe falar uma coisa: tem batalhas que você vai poder lutar só, tem batalhas que você vai poder entrar só, mas tem batalhas que para vencer, você vai precisar de um exército com você, você precisa que Deus levante o seu irmão que está caído. E às vezes nós nos fechamos na nossa visão dentro da igreja, como se nós fôssemos autossuficientes, como se o evangelho, porque a gente confunde, irmãos, dois extremos. O que são esses dois extremos, pastor? Um é eu entender que a minha salvação é junto com a igreja, e o outro é eu entender uma verdade, que a minha salvação ela é individual. Só que quando eu olho para esses dois extremos sem entender o contexto, ou eu vou ficar focado tão somente em mim, ou eu vou me apegar totalmente à igreja. Eu tenho que entender que a minha salvação sim é individual, mas para fazer a obra de Deus, o poder dele, ele comissionou a sua igreja. Era um exército. Deus não deu a terra prometida para a família de Josué, ele não deu a terra prometida à família de Calebe, era para o povo de Israel, e eles, como parte do povo de Israel, pertenciam a uma tribo, e teria uma porção daquela terra destinada àquela tribo, e no meio daquela tribo eles iam ter a parte deles, mas para que eles conquistassem o que era deles, era preciso que todo o povo entrasse junto. O que é que a gente entende com isso?
A gente tem projetos, a gente tem coisas que estão acontecendo aqui ao nosso redor. Você está vendo a violência se espalhando. Eu tenho relatado aqui sempre como a criminalidade contra as crianças, ela está disparada, alvo de noticiário o tempo inteiro. Parece que os seres humanos estão ficando loucos. Cada dia um crime pior aparece na televisão, com motivos mais fúteis, mais banais. Parece que matar alguém perdeu o sentido, não existe mais um choque na nossa mente quando diz, alguém foi assassinado. Virou a notícia corriqueira, mataram 2 ali, mataram 3 ali hoje, mataram 5. E a gente vai se acostumando com essas notícias sem entender que cada vida, irmãos, é uma vida individual, que cada ser humano daquele que passou aqui por essa terra, ele não vai voltar mais, e que se ele morreu sem Cristo, infelizmente, ele vai viver agora uma eternidade no inferno. E para mudar uma realidade de um bairro, não é o trabalho só de uma pessoa, mas precisamos entender que Deus vai levantar um exército, mas às vezes a sua bênção, às vezes o que você pretende fazer, um projeto que Deus tem na sua vida, ele está parado aguardando que o exército venha junto com você. Você não vai entrar na terra sozinho, você só vai entrar quando todo mundo vier junto. E Deus está preparando uma geração, Deus está preparando, a gente às vezes aqui fala das crianças, essa urgência que Deus está trazendo para a gente tratar com as crianças, e às vezes a gente não entende, mas quem sabe se não são essas crianças que estão sendo ministradas agora, que vão ser a geração, que vão ver as coisas que Deus tem prometido para a gente hoje. A gente não sabe, irmãos, como é o trabalhar de Deus, mas a verdade é que Josué e Caleb tiveram que ver, eles tiveram que ver, todos os seus companheiros e colegas morrerem, todos, um a um, foram morrendo, todos, até que só restaram eles 2, mas a fé dele permaneceu de pé. E agora, a Bíblia diz que quando Caleb pede a Josué a sua terra, ele tem que entrar na terra, não foi porque ele teve fé, porque ele foi ali escolhido por Deus, pela forma como ele encarou o problema, que ele deixou de ter que enfrentar os gigantes da terra. E eu vejo aqui uma preocupação agora em Caleb, porque a Bíblia diz que ele tinha uma filha, e ele precisava casar a sua filha. E para escolher alguém para casar com a sua filha, ele lança um desafio, ele diz, olha, ainda tem aqui uma terra que tem gigantes, e eu vou dar a minha filha ao homem que mostrar essas características, que não tem medo do desafio, que confia em Deus, porque, irmãos, quem não tem fé em Deus, quem não vive uma vida aqui em comunhão com Deus, quem não estava alicerçado em Deus, jamais ia entrar em batalha contra gigantes. Para entrar em um nível de batalha desse, precisava de alguém que estivesse totalmente voltado para Deus, alguém que tivesse com a sua fé inabalável, crendo em tudo que Deus disse, e assim acontece. A Bíblia diz que Otiniel, que era sobrinho de Caleb, mostra esse valor. Ele vai, conquista a cidade e toma aquela cidade, derrota os gigantes que tinham ali naquela cidade, e agora Caleb, ele tem que dar a sua filha em casamento. Mas eu quero que você agora foque a sua atenção para essa figura que a Bíblia vai destacar agora, chamada Axa, a filha de Caleb. A Bíblia diz que agora que ela se casou, Caleb deu a ela terras, deu a ela e a seu esposo. Mas essas terras que eles receberam eram terras de deserto, terras que ficavam no deserto do Negueb. Eu quero que você entenda, porque muitas vezes a nossa posição, quando recebemos algo, é querer que algo já venha pronto para a nossa mão. A gente pede às vezes algo para Deus, mas o nosso desejo é que tudo já venha conformado como a gente quer. E às vezes, para que você conquiste algo que vem de Deus, você precisa ter visão. Assim como Caleb lá atrás, ele entrou na terra, ele viu a terra. A Bíblia diz que os outros murmuraram, os outros reclamaram de Deus, mas ele viu o poder de Deus. Aqui, a Bíblia diz que essa menina chamada Axa, que provavelmente já nasceu no deserto, vivendo as limitações do deserto, vivendo as intempéries do deserto.
e o seu pai, preocupado com o seu futuro, consegue agora um esposo de valor. Então, na sua área sentimental, no seu casamento, ela já estava bem resolvida. Só que quando ela olha agora para seu futuro, o que é que ela vê? Um deserto. E quantas vezes agora, a gente quando recebe algo que olha, que só vê terra seca, a gente não começa a murmurar. A gente começa a reclamar. A gente começa a falar contra Deus. A gente começa, irmãos, a desprezar aquilo que está em nossas mãos. Eu não sei qual é a área da sua vida. Em que área é que você olha e só vê deserto? Porque o que é o deserto? É a incapacidade de dar frutos. É a incapacidade de gerar bens, de gerar propriedade, de gerar riqueza, de gerar fruto. Às vezes pode não ser em uma área, mas é em outra. E a gente olha para a nossa vida e a gente já olhou e vê aquilo não vai mudar nunca. E a gente, ao invés de procurar a solução, a gente só fica questionando os problemas. Só fica se questionando diante de Deus. Por que que foi assim comigo? Por que que meu pai é assim? Por que que minha mãe é assim? Eu sou assim porque eu sou fruto dessa infelicidade. Essa menina, ela podia agora se lamentar durante toda a sua vida e dizer: eu vou viver uma vida de pobreza, eu vou viver uma vida de miséria, eu tenho que me conformar e tenho que me sujeitar a isso tudo, porque foi o meu pai quem me deu uma terra seca. Por que Deus me deu essa vida? Por que Deus me fez assim? Quantas vezes a gente não se questiona? Por que Deus não me mostrou esse trem que eu me casei que era assim? Às vezes a gente começa a murmurar do marido, começa a murmurar da casa que a gente mora, a gente começa a murmurar, irmãos, e a reclamar. Só que Aques, ela teve um berço, ela teve alguém em quem se inspirar. Ela via como Caleb via as coisas, era o pai dela. E quando ela recebe aquela terra seca, ao invés de murmurar, ao invés de questionar, ao invés de reclamar, ou ao invés de se sujeitar e se submeter uma vida inteira agora, de novo no deserto, ela resolve procurar o pai. Esse é o primeiro caminho, irmãos. Tem pessoas que estão vivendo uma vida difícil, estão passando dificuldades, porque ainda não entenderam qual é o nível do seu relacionamento com Deus. Entenda, eu não estou lhe ensinando nessa noite, como eu tenho visto por aí, pessoas que estão instruindo filhos a entrarem na justiça contra Deus. Eu sempre tenho repetido isso aqui, porque as pessoas querem lhe mostrar os seus direitos, para que você acione Deus, porque Ele tem que cumprir a sua palavra. O que é isso? Isso é colocar Deus na justiça, processar Deus. Deus, eu sou seu filho, então na tua palavra está escrito que o Senhor tinha que me dar isso, então cumpra a sua palavra, o Senhor tem que me dar. Tem pessoas ensinando os filhos a tratarem Deus assim. Não precisa ter um relacionamento, você não precisa se aproximar dele, porque quando você tem um relacionamento com o pai, você pede, o pai responde. Você não tem dificuldade. Eu acho fantástico, porque a Bíblia diz que quando Áxia desceu do jumento, ela não precisou falar, pela forma como ela chegou. A Bíblia diz que Caleb já sabia o que ela queria. Se você olhar, a Bíblia diz, assim que ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: o que você quer? E eu acho interessante porque em Juízes capítulo 1, do verso 11 ao 15, tem essa mesma história, do mesmo jeito, e a Bíblia narra esse encontro da filha de Caleb com ele, do mesmo jeito, assim que ela desceu do jumento. Ele já lhe perguntou: o que é que você quer? Pai é uma bênção, né? Filho, você já sabe. Quando o filho se aproxima, o que é que ele quer? Já sabe que ele vai pedir alguma coisa. Mas, irmãos, entenda, quando esse relacionamento ele é pautado em verdade, quando esse relacionamento ele é pautado em amor, o pai tem prazer em abençoar os filhos. E eu quero que você entenda essa verdade, porque existe uma outra possibilidade de você entender, e você vai entender errado. Porque Deus tem que lhe dar, porque Deus pode fazer, irmãos, Deus pode fazer. Ele pode lhe dar o que Ele quiser. Mas entenda que antes do que Ele pode lhe dar, é mais importante que você tenha o que Ele é.
É você reconhecer quem Ele é para você. Mas o fato dele ser seu pai, preste atenção, não lhe dá o direito agora de também esquecer que você precisa pedir. Quem nos ensinou isso? O nosso irmão mais velho, Jesus. Ele é o primor. E ele disse, olha, eu conheço mais o Pai do que vocês, porque eu e ele somos um. Eu vim do céu, ninguém que está aqui veio de lá, só eu. Então ninguém conhece melhor o coração do Pai do que eu. Peçam, peçam. E se você pedir uma vez e ele não responder, peça de novo. Peça ao Pai. Mas quando você for se dirigir a Ele, você tem que ter esse respaldo de poder chamar Ele de Pai. Como é que você vai começar a sua oração? Pai nosso, eu sei quem Ele é e aonde Ele está. Pai nosso, que estás... Como é que você tem um pai que você não sabe quem é e nem onde está? Que relacionamento é esse que você tem? Invocam as promessas de Deus, invocam as bênçãos de Deus, fazem campanhas para que Deus abençoe, mas qual é o nível de relacionamento que essas pessoas têm com Deus? Às vezes, irmãos, Deus já lhe deu algo, você já recebeu algo da parte de Deus, mas você ainda não conseguiu discernir por que é que isso não está prosperando na sua mão. Cada um de vocês, Deus já deu um dom. Isso serve para as coisas espirituais também. A terra era deserta. Por quê? Porque no deserto não tem chuva. A chuva não vinha voluntariamente. Mas o que foi que aquela menina foi capaz de ver? Mesmo no deserto, ainda posso prosperar. Olha que visão fantástica. Ainda no deserto, eu posso prosperar. Está tudo difícil, pastor. Eu sei. Não está chovendo aqui já faz um tempo, eu sei. E o que é que tem de verde aí? Só mesa de sinuca e periquito. Mais nada. E o que é que você vai fazer? E qual é a sua reação? Como você tem lidado com esse problema? Às vezes nós oramos e preste atenção, a gente pede que Deus traga uma solução que a gente também não sabe qual é. Deus, eu quero que o Senhor resolva meu problema. Sim, como? Não, pastor, eu estou lhe falando biblicamente. Jesus chega para o cego procura Jesus e diz, eu tenho um problema. Jesus, sim, tudo bem, mas o que é que você quer que eu? O que é que você quer que eu faça? Por que Jesus pergunta isso ao cego? Porque Ele quer que quando você se dirigir a Ele, você seja específico. Às vezes a gente leva o problema para Deus, mas o que essa menina está nos mostrando aqui, ensinando a gente, é que muitas vezes você já pode orar pedindo a Deus a solução, porque ela já sabia qual era a solução do problema. Como é que eu resolvo o seu problema? Senhor, o Senhor resolve o meu problema curando as minhas vistas, porque eu sou cego. Então, veja, foi simples assim. Mas, Senhor, o problema é que eu sou cego e eu não tenho dinheiro, então me dá dinheiro. Ele ia dar dinheiro e iam roubar o cego, ele não ia nem ver quem roubou. Tiago nos ensina, diz, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal. Nós precisamos, irmãos, até para orar, da ajuda do Espírito Santo de Deus. Porque às vezes nós estamos orando errado. Eu vou contar uma experiência a vocês, que aconteceu comigo essa semana, um negócio simples, mas nas coisas simples, a gente vê o cuidado de Deus. Eu deixei um carro meu pai um tempo rodando, eu dei a ele esse carro, e meu pai faleceu, e eu não achei mais o DUT do carro. Eu precisava vender o carro ainda estava alienado para o banco, já tinha pago, mas se você não for lá da baixa, fica lá a vida toda alienado para o banco. E aí eu fui procurar o Detran, porque não tinha mais jeito de eu procurar esse negócio. Aí eu comecei a orar, e abusando minha mãe, mandando minha mãe orar também para achar esse negócio. Minha mãe não aguentava mais eu mandando ela orar para achar esse DUT. E a gente foi nessa e eu, Deus, por que eu não acho esse documento? Eu fui nas coisas de meu pai, mexi em tudo, e nada de achar esse DUT. Como o carro está no meu nome, eu fui no Detran. Aí chegou lá, a mulher disse, é para desalienar o carro, só com o DUT em branco. Eu disse, pronto, então agora foi que travou tudo mesmo. Bora fazer então essa vistoria, para poder, tem que fazer uma vistoria no carro, para ler o número
do chassi no bloco do carro. Aí eu fui agendar esse negócio. Quando eu vou lá, irmão, que o cara começa a futucar, que abre, ele diz: meu irmão, vou lhe dar uma notícia aqui ruim. Eu disse: qual foi? Não dá para ler mais o número do chassi no bloco do carro. Rapaz, na hora que ele falou isso assim, sabe quando você perde o chão? Eu disse: meu Deus do céu, e agora? Ele disse: olha, mas eu vou lhe dar aqui uma sugestão. Tem uma empresa que é especializada nisso, e eles fazem uma leitura digital. Procure lá essa empresa. E eu fui, quando eu procurei a empresa, que o rapaz olhou, quando ele levantou, botou a luz, já foi logo dizendo: rapaz, aqui, meu irmão, não tem jeito não, viu? E vou lhe dar uma notícia ruim. Você vai ter que pagar R$500 para poder fazer a regravação da numeração do bloco. Esse carro, porque foi regravado, não faz mais seguro e nem o banco financia mais. No mercado, seu carro vai ter uma desvalorização de 40%. Eu disse: sangue de Jesus. Tem... Na hora, irmãos, na hora eu me lembrei. Olhe bem que interessante, foi nessa hora. Eu fiz uma pergunta a ele, eu disse: vem cá, meu irmão, deixa eu só lhe fazer uma pergunta. Se por acaso eu tivesse achado esse DUT, porque eu não achei, estou aqui para fazer a vistoria, não achasse, e eu vendesse o carro, porque com o DUT assinado, você vai no cartório, faz, o que é que ia acontecer? Ele disse: rapaz, o que ia acontecer é que a pessoa ia vir aqui para fazer a transferência do carro, não ia ler o número no bloco do carro, e a pessoa ia desfazer o negócio, então você... Eu disse: rapaz, que confusão eu ia me envolver, porque eu já ia ter vendido o carro, já ia ter recebido o dinheiro, já podia ter gastado o dinheiro, e eu tinha realmente já um destino para o dinheiro, e agora, meu irmão, para devolver o dinheiro dessa pessoa, como é que eu ia fazer? Aí que a gente às vezes se pergunta, que a gente está orando por uma coisa, pedindo algo a Deus, mas a gente não sabe do que é que Deus está nos livrando. Foi muito melhor para mim perder uma manhã lá, aí, e eu vou lhe dizer por quê. Muito melhor eu perder uma manhã lá do que ter tido um problema muito maior na facilidade. Eu sei, vai que eu acho até esse DUT depois, mas agora eu já entendi que não era para eu ter achado, porque a facilidade ia me gerar um problema lá na frente, ia me causar um transtorno lá na frente, e às vezes a pessoa pode até lhe julgar, lhe chamar de desonesto, dizer que você já sabia. E olha aí você passando por um constrangimento, envolvido em um problema pior, e se eu não tivesse mais o dinheiro para devolver a pessoa? E a gente orando e aquela coisa, porque Deus... Aí eu fiquei ali com o menino, e eu e o menino raspava e botava um ácido. Eu disse: rapaz, não tinha outro carro. Eu cheguei lá na hora do almoço, e não tinha outro carro lá, e eu fiquei com esse menino lá 1h30, meu irmão. E ele botava ácido e raspava e passava pincel, e eu orando: meu Deus, não deixa esse negócio, aparece esse DUT aí, em nome de Jesus, esse número. E esse menino raspou, e ele, na hora que ele já ia desistir, ele disse: eu vou fazer um negócio aqui que eu não gosto de fazer, porque como eu já não estou vendo número nenhum, se não tiver agora é que ou vai ou acaba tudo. Ele pegou uma chave de fenda para raspar. Quando ele começou a raspar, meu irmão, que passou uma vassourinha lá, ele disse: você está com o documento do carro aí? Eu disse: estou. Vê se o número é esse. Rapaz, o número certinho. Apareceu os pontinhos da gravação, estava cheio de pontinho, eu não consegui ler nada, mas ele leu tudo certinho do jeito que estava. Eu disse: rapaz, obrigado, meu Deus, porque talvez se fosse a pessoa, não ia ter essa paciência. Por quê? Porque ela está cheia de direito, ela está cheia de razão, ela comprou o carro e não ia querer saber, já ia endoidar a minha cabeça, e você na pressa e na pressão, já ia mandar regravar DUT, mas como eu estava ali ainda, já entendendo que Deus já tinha trazido um livramento, usou aquela circunstância para trazer um livramento de um problema maior, eu comecei a orar, e Deus foi dando paciência ali ao menino, e ele foi lixando aquilo com cuidado e raspando, até que ele conseguiu tirar a foto. Eu já estou com a segunda via do DUT do carro, já estou com o documento na mão. No final precisava de um negócio lá, o horário do espaço lá fechava 2 horas, quando eu vou ver, meu irmão, a diretora do negócio, a mulher que manda em tudo lá, era vizinha de meu pai. Eu disse: rapaz, é Deus um negócio desse. Agora vai imprimir o documento aqui para o senhor pagar. Quando eu pego meu celular, o abençoado do celular descarregado, como é que eu pago? Eu disse: Deus, não é possível um negócio desse. Já me livrou da boca do leão, agora vem um urso. Que tribulação é essa? E eu com o documento para pagar e o celular sem bateria. Daqui a pouco vem um despachante de lá, meu irmão, cheio de Walkman, com um fio pendurado. Eu disse: ô, meu irmão, que negócio é esse aí?
Ei, rapaz. A pastora tá pegando pesado aqui. Eu sou do tempo do Walkman, meu irmão. Com AirPods, pronto. Aí quando ele chegou lá, todo cheio, eu disse, vem cá, meu irmão, que carregador é esse? Isso aí é de iPhone? Ele disse, então vou lhe pedir um favor, meu irmão, me empreste. Ele disse, tome. Botei o negócio na tomada, meu irmão, paguei, saí de lá 2:30 da tarde, mas saí de lá com tudo resolvido. Então, às vezes Deus está livrando a gente de um problema pior. A gente às vezes não sabe o que aconteceria com a nossa vida. Está Balaão ali com uma mula, e ele batendo na mula, e a mula sem querer andar, e ele se revolta e pica o pau na mula de novo, até que a mula se revoltou, e Deus abriu a boca da mula para a mula falar. Vem cá, meu filho, quantas vezes eu já fiz isso aqui? Nunca. Você não está achando que tem nada errado, não? Não está vendo um anjo ali na frente com a espada para lhe matar? Que caminhos, às vezes, irmãos, de morte Deus tem nos livrado. Às vezes o emprego que a gente perde, a gente fica murmurando. A gente às vezes fica com ódio das pessoas, porque, foi meu colega de trabalho que me entregou, ele é peru, e aí fica com raiva da pessoa, com ódio. Minha vida é assim porque meu marido me abandonou, me largou. Minha vida é assim porque meus filhos não prestam. Irmãos, preste atenção numa coisa. Você não sabe como seria a sua vida se fosse de outra forma. Agora o que eu preciso e o que você precisa é entender que tudo que Deus nos dá, quando nós estamos debaixo da proteção dEle, estamos vivendo de acordo com a vontade dEle, tudo que Deus faz na nossa vida é bom. Pastor, como é que vai me dar terra no deserto e a terra do deserto é boa? É boa. O problema da terra do deserto é só porque falta água. A gente que esteve ali na cidade, tanto descendo para o lado de cá de Macururé, como lá em Pilão Arcado, você chega naqueles lugares, tudo que você vê é carcaça de animal morto. Você vê a morte ali de perto, você vê as pessoas passando uma necessidade terrível. Aí vem o governo, faz a transposição do Rio São Francisco e leva água. Irmãos, onde tem aquela veia de água passando, você passa, é plantações de coco que você não vê mais fim, manga, uva, tudo que você pensar, mamão, goiaba, e tudo com excelência, porque a terra é boa. O que é que falta? Falta água. E o que foi que ela foi pedir ao pai dela? Água. E porque ela pediu a coisa certa, a Bíblia diz que ele deu não só fontes em um lugar só, mas deu a elas fontes superiores e fontes inferiores. O que é que significa, pastor? Que a região onde ela tinha terras, tinha áreas que era mais alta e que tinha áreas que era mais baixa. E Deus está dizendo a você que tem suprimento para você na fartura, mas tem suprimento para você na escassez também. Foi isso que o apóstolo Paulo disse: olha, eu aprendi a viver em todos os meios, em todas as circunstâncias, eu tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Porque eu sei que Deus tem fontes superiores, mas também tem fontes inferiores. Eu sei que Ele está comigo no dia da abundância, mas também vai estar comigo no dia da luta. Eu não posso entrar e querer ter um relacionamento com Deus apenas porque Deus vai me abençoar. Eu não posso querer fazer parte do reino de Deus apenas porque eu quero ter sorte na vida, porque Deus vai ser meu amuleto de sorte. Não é por aí, irmãos. Mas eu também não posso ser filho e estar vivendo de novo no deserto, porque o tempo do deserto já passou. O tempo do deserto era só uma temporada. Agora você já está na terra prometida, você já está em Canaã. Você pode abrir a sua boca e pedir a Deus, porque Ele vai ter providência para você. Mas o que é que você precisa? O que é que você precisa? Essa é a pergunta. O que é que você precisa? Porque às vezes, irmãos, a gente está vivendo no problema, mas a gente não quer nem ter trabalho de diagnosticar o que é que precisa ser mudado, o que é que precisa ser corrigido. A gente vai se acostumando com os níveis de problema que vão nos envolvendo. É isso mesmo, eu nasci assim, vou morrer assim, e é isso aí mesmo. E eu quero lhe mostrar que existe uma realidade diferente, que Deus tem uma água. Ele tem uma água que essa água, ela, quando lhe alcança, ela traz vida. Deus tem uma água que essa água, quando vem sobre você, ela renova sonhos,
ela renova esperança, ela renova as forças. E não importa, irmãos, o que passou, não importa o que você viveu, você pode chegar até aqui como aquela mulher samaritana e dizer que já teve uma porrada de marido. Irmãos, não importa, o que importa é o que está diante de você hoje, é a porta que Deus abriu para você hoje. E o que é que muda, pastor? O que muda é a sua atitude. O que mudou de Caleb e Josué para os outros? A atitude. O que mudou daquela menina para tantos outros que talvez tenham vivido uma vida em locais áridos e não receberam mais nada? É porque receberam algo, viram que não tinham como trabalhar com aquilo, mas se contentaram com aquilo e não pediram mais nada a Deus. Receberam uma bênção de Deus. Quantas pessoas a gente não conhece que vieram na igreja em busca apenas de um milagre, em busca apenas de uma cura, e depois que conseguem aquilo que pediram a Deus, eles vão embora. Deus, irmãos, não está procurando pessoas só para Ele abençoar. Ele abençoa porque Ele é misericordioso. Todas as pessoas que procuraram Jesus na Bíblia e pediram a Ele uma intervenção e uma cura, você nunca viu Jesus dizer: eu não vou lhe curar porque eu não gosto de você. Não existe isso. Mas nem todos que foram curados, nem todos que foram abençoados foram salvos, porque a salvação ela exige relacionamento com Deus. E nem sempre nesse relacionamento você vai fazer tudo o que é certo. Não significa que você vai conseguir ser perfeito a todo momento nesse relacionamento, mas é por isso que existem os relacionamentos, porque nesses relacionamentos você pode se realinhar com Deus, você pode conversar com Deus, você pode pedir perdão a Ele quando você falhar com Ele, mas o importante é que você não desista da sua caminhada, porque você pode não estar vendo nada hoje, pode não estar acontecendo nada hoje, pode não ter flores no seu jardim, pode o seu deserto estar tão seco quanto estava aquele do Negueb. Mas eu acho interessante, quando você vai ver o cântico de peregrinação, que a Bíblia fala dos que voltaram a Sião, a Bíblia fala das torrentes do Negueb, como se fosse algo que trouxesse vida a um lugar seco. Era exatamente a terra que foi dada a Axa. Otiniel, o seu marido, foi o primeiro juiz de Israel, se tornou alguém agora valente, alguém proeminente na sua sociedade, alguém famoso, alguém que era reconhecido por ter a presença de Deus. Mas acima disso tudo também, além de ser reconhecido como um homem honrado, além de ser um líder na sua sociedade, ele era agora um homem próspero. E por quê? Porque ele teve essa iniciativa? Não. Mas foi a sua esposa. Recebemos já algo de valor, já recebemos terra, mas precisamos de água. Eu já recebi a salvação, pastor. Eu já clamei, eu já criei, e pela fé eu já recebi a salvação. Amém, que bênção. Mas entenda que Deus tem tesouros escondidos para você. Existem tesouros espirituais. Você planta e colhe nessa dimensão, mas também você está juntando riqueza espiritual. Tem gente que entra na igreja, irmãos, e recebeu a salvação, mas tem uma natureza que só Jesus, mas essa pessoa ela não quer mais mudar. Entra e sai da igreja, com quem ela se relaciona dentro da igreja é um problema. E acha que é normal. Por quê? Porque a terra é seca, mas não quer água, não quer clamar a Deus, não quer dizer a Deus: olha Deus, muda a minha natureza, eu não quero ser assim, mexe se for preciso, eu já estou satisfeito com o que eu recebi, já tenho a salvação, e se tornam, irmãos, pessoas infrutíferas. Por quê? Porque a praga é assim, quando ela vem na plantação, ela vai minando, ela vai matando a planta aos poucos, até que ela não produz mais nada. E nós precisamos ser renovados. A Bíblia diz que Deus, Ele poda aqueles que estão dando frutos, para que dê mais frutos ainda. Mas nós precisamos crer nessa verdade, precisamos querer nos submeter a Deus, nós precisamos olhar com verdade, precisamos olhar com seriedade a nós mesmos, precisamos olhar a nossa vida e ver o que estamos produzindo no reino de Deus. Você já recebeu terra, você já recebeu uma herança de Deus, você já recebeu o Espírito de Deus na sua vida, mas o que é que está sendo produzido? A
Bíblia diz que Deus criou todas as coisas. Terra produza e águas produzam, mas a Bíblia diz, mas não tinha ainda brotado nada da terra, porque o homem ainda não tinha sido feito para molhar o jardim, até que Deus faz agora a água brotar e todas as coisas surgem no jardim. A água do Espírito de Deus. É Ele quem traz a vida, é Ele quem traz o renovo. Nós somos terra, nós somos pó, somos essa terra seca, mas o problema não está na terra. O problema está na falta de água. E quanto nós temos clamado a Deus pedindo isso? Porque quando a gente pede, Deus ele nunca dá só o que a gente pede. A medida dele é calcada, sacudida e transbordante. E eu quero lhe encorajar a viver uma vida abençoada como filho de Deus. Se pela fé você precisar sofrer, precisar padecer pelo nome de Jesus, não tem problema nenhum, irmãos, isso já é bíblico. Mas como filho, a Bíblia diz que Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Depois que Jesus passa da provação do deserto, passou um tempo no deserto, mas veio uma provisão agora sobre-humana para satisfazer as suas necessidades. A Bíblia diz, e vieram os anjos do Senhor e o serviram. Você pode estar passando por um período de luta, um período de dificuldade, mas eu lhe garanto, permaneça firme que a provisão de Deus ela vai chegar na sua vida. O deserto é uma passagem, o deserto é um local que foi feito lá para você atravessar da escravidão até a terra prometida, não foi para você morar. Mas a terra que eu recebi, pastor, continua seca, então ore para Deus mandar água. Aonde é que precisa chover na sua vida? Aonde é que Deus precisa molhar? Aonde é que você precisa do toque do Espírito Santo? Eu quero lhe desafiar nessa noite, fique de pé em nome de Jesus.